resumo do livro de hoje é O Mindset, de Carol Dweck. Primeiro, quem é Carol Dweck? Ela é uma americana, psicóloga, nascida em 1946 em Nova York. Atualmente ela é professora, psicóloga na Universidade de Stanford. E a partir da análise comportamental das pessoas, ela entendeu que o mindset, o caminho do pensamento, pode se dar de duas formas. O mindset fixo, vou falar bastante disso, e o mindset de crescimento. E ela escreveu o livro te dando a oportunidade de você entender em qual momento você pensa com o mindset fixo, em qual momento você pensa com o seu mindset de crescimento. Todos nós temos esses dois comportamentos, esses dois estilos de crenças de mindset. E aí, ao final do livro, que ela dividiu em 8 capítulos, ao final ela vai te dar dicas de como você pode sair de um mindset e ir para o outro, para tentar resolver, deixar a sua vida mais leve, deixar ela mais tranquila. A verdade é que ela te dá a ferramenta para dizer, cara, você decide o que você vai fazer da sua vida. Então, vamos lá. E o primeiro capítulo se chama Os Mindsets. Ela vem contando que todos nós temos os dois tipos de mindsets dentro da gente, o fixo e o de crescimento. Ela diz que todo mundo nasce, todo mundo tem acesso às suas experiências, às suas aptidões, e o seu esforço vem determinando se você é uma pessoa que se utiliza mais o seu mindset fixo ou mais o seu mindset de crescimento. E aqui eu peço licença para a escritora para dizer que eu apelidei esses mindsets. O mindset fixo eu começo a chamar de ego, então. Já o mindset de crescimento eu chamo de coração, essência, tá? Mas eu vou citar isso ao longo do vídeo todo. Então, todos nós temos os dois mindsets e a partir do capítulo 2 a gente vai descobrir onde que ele começa e como eles se dão. Então a gente chega no capítulo 2, que se chama Por Dentro dos Mindsets. E aqui eu vou explicar exatamente com as minhas palavras. Primeiro, mindset fixo, ego, né? Basicamente é o julgador. Mindset fixo é o julgador, é aquela voz que fala com a gente, né? Então como é que eu identifico isso? Eu sou burro ou eu sou inteligente? Eu sou gordo ou eu sou magro? Eu sou rico ou eu sou pobre? É sempre uma coisa dual. Não existe um meio termo, tá sempre buscando e julgando a si mesmo e julgando o próximo, certo? Por exemplo, te dou uma tarefa para fazer e aí você não tem competências para aquilo, logo me afasto, porque não sou burro, sou incompetente para fazer tal. Já o mindset de crescimento, que é a essência, o coração, é o mindset, aquele outro lugar que diz para você assim, vai, é possível, tenta. E aqui você começa a se apaixonar pelo esforço. Você começa a se apaixonar pelo caminhar. Independente se você é bom naquilo, a verdade é que você entende que aptidão é treinamento. Você começa a simplesmente gostar de treino. Gostar de tentar errar, e tentar e errar, e tentar de outra forma, e assim por diante. Então aqui você começa a analisar, e eu faço aqui uma pergunta, deixo aqui uma pergunta. Se você é uma pessoa que tem sucesso, imagine aí que você é uma pessoa que tem sucesso. Quem é você se estiver diante do fracasso? E aqui as respostas. Se o seu mindset fixo respondeu essa pergunta, muito provavelmente ele vai dizer que o fracasso é um trauma permanente. Talvez você se lembre agora de algum momento que você fracassou e esse momento te deixe triste, deixe mal. Provavelmente é o seu mindset fixo ditando as regras do jogo. Agora, se for o seu mindset de crescimento, seu coração respondendo essa pergunta, provavelmente ele vai dizer que você já entendeu um jeito de não mais fazer esse tipo de coisa, certo? Então, o fracasso para você, de mindset de crescimento, é uma turbina, é um plus, é um salto para ir em direção àquilo que você realmente quer, porque na verdade você entendeu que o jogo é o processo, que o jogo é o caminhar. E o capítulo 3 se chama A Verdade sobre Aptidão e Realização. O mindset fixo acredita que ou você nasce com aquela aptidão, ou com aquele talento, ou você não tem opção. Já o mindset de crescimento, o coração entende que se você se concentrar, se você estiver focado naquilo e se esforçar repetidamente, com certeza você vai desenvolver uma aptidão. Nós somos capazes de fazer o que a gente nem imagina, desde que a gente foque, se concentre, se esforce muito, com muita resiliência, com muita vontade. O mindset fixo é o nosso juiz, ele tá sempre julgando, ele tá sempre lá ou cá. O mindset de crescimento não, é sempre aquela voz que fala, vai, continua, vai dar certo. E então a gente chega no capítulo 4 e aqui eu convido você a pensar
quem é você dentro de determinadas coisas que eu vou contar agora e também para analisar quem são as pessoas que você conhece, qual o mindset que está vigorando ali. E o capítulo 4 fala do esporte, a mentalidade de campeão. Dentro do esporte, temos pessoas que têm um mindset fixo e um mindset de crescimento. Então, vamos pegar um futebol aí, um esporte coletivo, que todo mundo conhece. Uma pessoa de mindset fixo jogando futebol, e aí você pode pensar em grandes nomes aí, é sempre aquele que quer ser a estrela. Se você fizer o gol, ele fala, por que você não tocou pra mim? Ele quer sempre ser o cestinha, ele quer ser o maior pontuador, ele quer ser o melhor do jogo, independente do que aconteça. Essas pessoas esportistas de mindset fixo ganham muitos jogos. Mas para ganhar campeonato, a gente está falando do mindset de crescimento, que é aquela pessoa que agrega, que ela joga de forma coletiva, que aquele dia que tal pessoa não tá no seu dia, ele consegue trazer, unir essa pessoa, fazer com que ela se empolgue para jogar, fazer com que ela tenha energia para jogar, que ela dê o seu melhor, independente se o melhor dela não é o melhor de sempre. O mindset de crescimento é o cara que ganha campeonato. E ainda, buscando esses exemplos aí dentro de você e das pessoas que você conhece, eu chego no capítulo 5, que vem falar de negócios, mindset de liderança. Aqui também tem pessoas dentro do mindset de fixo e no mindset de crescimento. Então vamos lá, mindset fixo, aquele famoso chefe, aquela pessoa que está sempre culpando alguém, que a culpa sempre é do governo, a culpa é do funcionário, a culpa é de alguém. Sempre tem um problema, ele nunca assume o problema, ele nunca foi o causador desse problema. E, na verdade, quando ele está diante de um problema grande, que talvez ele mesmo tenha causado, ele prefere se distanciar, ele prefere colocar isso debaixo do tapete. Aqui a gente tem, o livro revela grandes histórias de pessoas que assumiram grandes empresas e não tiveram coragem de assumir os seus erros e levaram grandes empresas à falência por conta, não do que fizeram, mas por conta de um mindset fixo. Agora, negócios, liderança dentro de um mindset de crescimento, esse sim, de novo, é a pessoa que agrega, que trabalha como um time, que assume os seus erros, que entende que se ele é o líder de uma equipe, sim, ele assume todos os erros. E se algum funcionário não está dando aquilo que poderia dar, é porque ele não está sabendo trazer esse funcionário para perto. Então, a liderança é completamente diferente, os resultados são diferentes. E aqui eu deixo o chefe e o líder. Vocês conhecem alguém assim? E ainda falando de negócios, a gente chega aqui numa negociação. Para fazer grandes negociações, grandes acordos, é quando as necessidades de ambas as partes saem satisfeitas. Onde há um entendimento do que realmente aquela outra pessoa precisa, qual é a dor que ela está sentindo, o que ela realmente necessita. Então eu passo aqui a entender um pouco do outro também. E continuando os exemplos, para você buscar aí quem é você e quem são as pessoas que você conhece, a gente chega no capítulo 6, relacionamentos. Gente, existe mindset fixo de crescimento dentro dos relacionamentos. Imagine aí a pessoa que você se relaciona ou a última pessoa que você se relacionou. Mindset fixo é aquela pessoa que acredita que o outro vem pronto. Que você ou se adequa à minha vida ou realmente, gente, não tem muito a ver. Eu não vou fazer grandes esforços para ficar com você. Porque eu acredito que Deus vai mandar alguém perfeito, que vai simplesmente se encaixar na minha vida, que não terão problemas de relacionamento. Já o mindset de crescimento entende que eu preciso contribuir na vida do outro. O quanto eu posso contribuir, o quanto aquela pessoa pode contribuir na minha vida, quanto a gente vai ter que se flexionar, o quanto a gente vai ter que se desenvolver para conseguir ficar junto. A verdade é que dentro do relacionamento é uma escolha. Todo dia eu escolho aquela pessoa, dentro daquelas condições, certo? Ninguém vai vir pronto, o mindset de crescimento já entendeu que ninguém vem pronto, Deus não manda, não abre a nuvem branca e solta o amor da nossa vida aqui na frente. A verdade é uma construção diária daquilo e o mindset de crescimento já entendeu que é dessa forma que relacionamentos duram. E falando de relacionamento com amigos, o livro traz uma parte de reflexão que eu trouxe isso para minha vida. Que a gente sempre fala que amigo é aquele que eu posso contar nas horas ruins. E o livro sugere outra coisa. Para quem eu posso contar as coisas boas que acontecem na minha vida? Quem são realmente as pessoas que comemoram as minhas vitórias? E aí a gente chega no capítulo 7, pais, professores e técnicos. E aqui a gente continua analisando o mindset fixo de crescimento de cada um deles.
Que tipo de pai você teve ou que tipo de pai você é? Você é o que fala pro seu filho simplesmente não fazer tal coisa porque ele não consegue? Você é o tipo do pai que fala, parabéns, filho, que inteligente que você é? Ou você é o pai, isso aqui, mindset fixo, ou você é aquele pai que simplesmente fala, filho, continue estudando, você vai conseguir. Filho, continua tentando essa brincadeira, continue fazendo, continue testando. Vejam a diferença. Um se apaixona por ser inteligente, mindset fixo. Opa, sou inteligente. E a hora que ele for mal naquela prova? Ele é burro? Opa, criei uma dualidade aqui, mindset fixo. Ou o meu pai realmente sempre me incentivou a continuar me desafiando. Eu me apaixonei pelo desafio. E aqui sim, eu tô diante de um mindset de crescimento. Por fim, a gente chega no capítulo 8, mudanças de mindset. A parte mais importante do livro, já identifiquei aqui o que é o que, quem sou eu, e eu quero mudar algumas coisas. Então, a primeira coisa que se deve fazer é identificar a voz. A voz do ego, aquela voz que te deixa sentado no sofá em dia frio e fala pra você não ir na academia. É essa voz, eu preciso travar um diálogo agora com esse outro eu. E quando eu travo um diálogo, eu não excluo essa voz. Não tem como excluir, não tenho ferramenta para excluir essa voz. A verdade é que eu escuto, entendo, absorvo e a partir daqui eu deixo dessa voz tomar a decisão. Agora eu venho para cá, eu vou tomar a decisão. Gente, eu posso até dar um nome para essa voz. O nome da minha voz é Cristina, tá? Então, você pode travar um relacionamento sério agora com essa outra voz, com esse outro eu. Entender que aquilo faz parte, aquilo te protege, aquilo quer fazer você ficar na zona de conforto, que nada mais é do que o seu cérebro não gastar energia, o seu corpo não quer gastar energia. Ele quer que você fique paradinho. Então, trava essa conversa, esse diálogo, esse relacionamento sério. Eu começo a gostar então dessa voz e a partir daqui eu começo a fazer um diálogo interno e conto também para essa voz quem decide. Que não mais é ela, sou eu. As desculpas não funcionam mais a partir desse momento. E aqui você tem a mudança de mindset. Ver é ser livre. O que você consegue ver em você? Mindset fixo ou de crescimento? Veja e faça a sua escolha. E se você gostou do resumo desse livro, conta aí pra mim embaixo se alguma coisa fez sentido pra você. E se você já leu e entendeu alguma coisa diferente que eu não falei, comenta aqui comigo também, tá bom? Um beijo. Vejo vocês no próximo.